Muito bom, você está tendo acesso aqui, então, a um controle financeiro, ou planilha financeira, ou orçamento financeiro, independente da maneira como você queira chamar. Isso aqui é um modelo de organização financeira pessoal e familiar que eu quero compartilhar com você. Eu quero que você saiba que esse modelo é extremamente simples propositalmente. Eu não sei se você já ouviu a frase, o simples é que dá resultado, né? Existe uma outra frase aí, atribuída a Leonardo da Vinci, mas a outras pessoas, que diz, o maior grau de sofisticação é a simplicidade. Eu sou consultor financeiro há mais de 15 anos, né, e eu desenvolvi toda essa trajetória a partir da minha transformação financeira. Então, eu aprendi a organizar a minha vida financeira, fui estabelecendo modelos e depois já fiz centenas e centenas de consultorias financeiras e no início eu fiz alguns testes, fiz alguns modelos e este aqui é o que foi originado a partir dessas milhares de intervenções, de conversas, de análises que eu já fiz com pessoas no Brasil, no exterior, meus clientes, meus alunos, e que se tornou extremamente eficaz. Então, você está tendo acesso a algo que dá resultado. Só para te compartilhar algo, hoje nós temos mais de 60 milhões de pessoas endividadas, muitas delas têm planilha financeira. Mas eu posso te dizer com toda segurança, existem planilhas que são confusas, são planilhas que são montadas de maneira complexa, que mais atrapalha do que ajuda. É evidente que também isso tem a ver com o comportamento do usuário, né? Não adianta você ter uma planilha para inglês ver, a planilha é para ser utilizada, e as pessoas não utilizam. Então, esse vídeo aqui ele tem basicamente, ok, a função de te mostrar como é que você usa a planilha, como é que você alimenta ela, por que que ela foi montada desta forma, certo? Então, vamos lá. Então, pegada financeira, na verdade, é o seu orçamento financeiro, é o quanto você usa no seu dia a dia para você viver. Essa é a sua pegada financeira e esse é o papel de uma planilha financeira. Ok? Ela é a base, como eu digo, ela é o alicerce para qualquer pessoa se organizar financeiramente, eliminar dívidas e começar a construir riqueza. Eu já atendi muitos investidores cujas planilhas estavam com furos, né, estavam com buracos financeiros, e aí eu ajudando ele a rever aquele modelo, às vezes eram modelos super complexos, eles começaram a eliminar aquelas perdas e começaram a ter um retorno maior dos seus investimentos, tá bom? Então, essa planilha também ela serve para qualquer perfil financeiro, o equilibrado, aquela pessoa que está empatando, o endividado, aquela pessoa que está faltando todo mês, e o investidor também. É claro, posso dizer que você pode sofisticar algumas coisas, mas, como eu sempre digo, isso aqui atende qualquer pessoa, e se você fizer bem feito, você vai ter 70% da sua tarefa de conquista da saúde financeira e início da jornada para a liberdade financeira. Então vamos lá. Aqui você tem, no verdinho, você tem as suas receitas, você precisa registrar as suas receitas. Lembrando que esses termos que estão aqui, né, eles são de um modelo de um cliente, você pode mudar, ok? Então, por exemplo, aqui em salário, eu posso ter um empresário que tem Prolabore, por exemplo. Aqui você vai colocando o item que confere a você. Por exemplo, você não tem aluguel de casa, então você não vai ter esse item aqui. Colocar as suas fontes de receita. É muito importante colocar todas as fontes de receita. Por exemplo, vale refeição é uma fonte de receita, porque ele se transforma em dinheiro. Ok? Então, isso deve compor a a sua somatória das suas receitas, né? Férias, PLR, 13º, tudo que entrar naquele respectivo mês, você deve registrar aqui. Já vou te dar uma característica importantíssima, né, que eu descobri nos últimos anos, né, nos últimos 15 anos, na verdade, desde como iniciei, é que existem vários modelos. É essencial que você tenha essa visão global do ano. Aqui você vai ver de janeiro a dezembro. É evidente que depois, quando você começa a operar, você pode aumentar aqui o tamanho da exibição, diminuir,
mas eu coloquei aqui num formato para que você veja. Então, isso aqui é essencial. Então, uma vez lançado aqui, vamos pegar o mês de janeiro, suponha que a pessoa tem um salário de R$ 5.000, um vale-refeição de 700, e aí, todo mês ela vai entrando. Então, você vai ver aqui, vamos fazer um experimento aqui para ver, vamos supor que no final do ano, em dezembro, foi para 7.000, vale-refeição foi para 950. Estou conferindo aqui só se as formulinhas estão prontas aqui, estão certas, ok? Então você precisa fazer isso aqui. Aqui no final é a somatória total do ano, ok? À medida que isso é muito importante, no final do ano você vai saber o quanto você teve de renda anual. Isso é essencial. Ok. Então, isso aqui é a parte mais simples, e aí nós vamos para as despesas. A lógica é a mesma, porém, o grande segredo é a estrutura da sua planilha financeira. Então, eu disse para você que eu trouxe um modelo que foi validado, que foi praticado, eu conhecia um outro modelo, eu fazia aquilo e fui fazendo alguns ajustes, entendendo algumas dinâmicas, e foi percebendo que essa maneira aqui que eu estou te apresentando é a mais simples, mas a que dá mais resultado. Então, você vai ter aqui os agrupamentos por despesa. Então, moradia, habitação, alimentação, transporte, saúde, cuidados pessoais. Você tem que lazer, por exemplo. Então, você tem que agrupar, ó, educação, tem aqui, por exemplo, animal de estimação. Então, quem tem animal de estimação vai ter esse grupamento de despesa, certo? Normalmente, a maioria das pessoas, eu creio, tem lá as suas taxas, juros de banco e assim por diante. Vai ter aqui. Educação, né? Às vezes eu não tenho educação, eu não vou ter esta categoria aqui. Então, o primeiro ponto é quando as pessoas pegam uma planilha pronta e elas fazem ali o mínimo de ajuste, copia ali, não, ele colocou desse jeito, então eu vou colocar, encaixar minha despesa dessa forma. Não, você tem que dar nome à sua despesa. Aqui, por exemplo, moradia. Se você mora de aluguel, é aluguel. Se você paga um financiamento imobiliário, é um financiamento imobiliário. Se a sua casa é própria, você não está pagando nada, nem aluguel, nem o financiamento, não vai ter esse item, vai ter manutenção, vai ter IPTU, vai ter outras coisas mais, certo? Ok. Então, aqui inclusive está em duplicidade, ok? É, vamos supor, eu moro de aluguel, né? É importante aqui, eu moro de aluguel, é a casa onde eu moro, e eu comprei uma casa financiada, tá? Então, aqui você tem que pegar o seu orçamento financeiro, como eu disse. Então, aqui é a sua despesa de aluguel, porque a sua casa financiada é uma espécie de investimento. É uma dívida também, ok? Conceitualmente, que você contrai uma dívida, mas certamente você tira esse dinheiro de parte da sua receita. Então, na verdade, como é que você tem que enxergar esse pagamento do financiamento? Quando chega aqui no final, você põe todas as suas despesas, total de receita, X, total de despesa. O que sobrou aqui certamente dá para você pagar o financiamento. Então, aqui você começa a enxergar que esse controle ele começa a te dar informação relevante. É assim que tem que ser feito. Porque às vezes você coloca, bom, você poderia colocar ambos aqui, pode, mas vai gerar distorção. Porque é um esforço paralelo esse financiamento que você faz, essa casa, vamos dizer, que você quer no futuro morar nela, ou de repente por uma decisão que você tem, não, eu vou continuar morando de aluguel, mas lá eu vou alugar. A maneira, né, não só como eu construo, mas como eu leio a informação é muito importante. Então você vai construir aqui moradia, aqui poderia ter, por exemplo, segurança patrimonial, você tem lá, paga a segurança no seu bairro, é um condomínio fechado, e aí vai. Importante aqui que é uma planilha muito simples, então se você tiver mais itens, é só você inserir linhas aqui, ela automaticamente, vamos pegar aqui um exemplo aqui, vamos supor que o aluguel seja 1.200 de IPTU, eu estou chutando aqui, ok? Eu acrescentei essa linha aqui, vamos supor que fosse segurança, certo? Então, ele já atualiza lá. Para todos aqui, eu fiz o mais simples possível, e você pode acrescentar. Ó. No caso dessa pessoa, ela tem vários itens de transporte aqui, ó. Ela usa Uber, mas ela tem carro, estacionamento, ela paga um carro financiado, tem combustível, tem multa, IPVA, manutenção, seguro, daí ela tem uma moto, você percebe? Então, aqui ele tem vários itens. Se você não tiver, você pode apagar, né? Inclusive excluir linhas para simplificar a leitura. Mas esse é o primeiro ponto.
Ok? É a construção, então você vai ter que ter o seu trabalhinho, né? Todos esses itens aqui, dessa coluna A, eles podem ser modificados e você tem que construir o seu modelo. É aqui que começa a fazer diferença, tá? E depois você vai alimentando mês a mês, né? As despesas. Então, supermercado, eu gasto R$ 1.000, por exemplo. Fast food, R$ 200. Aqui você já vê também, tem pessoas que fazem, a alimentação é X, né? Lazer é Y. Não, aqui eu tenho que ter uma certa divisão que me ajude depois a fazer uma leitura do meu orçamento financeiro, para onde vai o meu dinheiro. Aqui é a mesma coisa. É claro que aqui tem que ser o que eu gasto. Importante. Como é que eu vou alimentar isso? Aqui você vai colocar o realizado. Então, depois de muito tempo, você pode ter outro tipo de planilha, com projetado, né, com expectativa, com realidade e assim por diante, né? Mas aqui você vai registrar o que você realizou. Então, o que eu quero dizer? Você pagou o aluguel, então você vai registrar R$ 1.000. Se você não pagou aquele mês, não vai ter nada. Aí no mês seguinte você pagou, no mês que vem, no mês de fevereiro, vai ter os R$ 1.000. Para você ter, no final do dia, né, no final do mês, um relatório financeiro real também, né, que te permita exatamente entender. Então, vou pôr aqui mais uma vez o salário da pessoa. Então, aqui já começa a sair as informações. Importante aqui, ó, que eu coloquei também, aqui você tem o percentual daquela categoria sobre o total de despesa. Isso é muito importante. Você consegue enxergar alguns fatores. Então, é, o que eu digo é como um painel de avião, uma planilha financeira. Se o piloto não souber, aliás, se ele não olhar para o painel, ele vai passar por problemas. Ou seja, você tem que olhar para o seu painel e analisar cada mostrador aqui. No final lá, olha lá, então, salão de beleza, você pode fazer alguns ajustes. Eu discordo, eu acho que a academia não é cuidados pessoais, roupas. É que normalmente roupas as pessoas não têm a categoria despesas de shopping, por exemplo, né? Você compra roupas para você, para os seus filhos, para o seu cônjuge e tal. Então, você pode pôr no cuidado pessoal. Pode ser que você classifique em outra categoria. Eu lembro de uma pessoa uma vez que ele gastava com muita revista em quadrinho, por exemplo. Então, ele era um fanático por revista em quadrinho, fazia várias assinaturas, comprava avulso. Então, ele tinha essa categoria específica. Eu tive alguns clientes, não foi um nem dois, que eles eram corredores de rua, gostavam de correr muito. Então, uma categoria era lá as corridas dele, porque quando ele agendava uma corrida, eles tinham normalmente uma corrida por mês, pelo menos. Ele tinha passagem de avião, tinha hospedagem, tinha inscrição, daí ele comprava o tênis para aquilo, ele tinha remédio, ele tinha ortopedista, ele tinha um monte de coisa que era para aquela categoria específica, né? Então, é isso que eu quero te dizer. Você pode ter categorias específicas também na sua vida pessoal e familiar, tá? Aqui, juros de taxa de banco, é evidente que eu estou aqui te mostrando, ok? Esse treinamento é como você usa a planilha. Existe de acordo com o nível financeiro da pessoa, seja um endividado, seja uma pessoa controlada, seja um investidor, ela vai avançar e ela vai buscar, se eu digo que 70% é a planilha financeira, 30% é conhecimento e ações. Você tem que buscar outros complementos aí, e não é o objetivo dessa aula especificamente. Mas eu digo que, ao fazer isso aqui, ao pé da letra, e no final olhar esse painel, eu tenho certeza que você vai enxergar muita coisa. Você tem que ter um olhar crítico, é evidente, né? Não um olhar acomodado, não um olhar negacionista da realidade, porque eu digo também, por que que uma planilha financeira é poderosa? Porque os números não mentem. Quando você fizer isso aqui, você vai conseguir enxergar muita coisa do seu comportamento financeiro, certamente é, vai até, eu espero, né, que reveja alguns comportamentos, confirme outros, às vezes envolve questões familiares também, e assim por diante. Então, o que que eu quero dizer? É extremamente simples. No final, você vai ver aqui os totais, né, na coluna N aqui, ó, você vai ver o total de cada despesa. Então, se você R$ 120 por mês de academia, então o que que vai acontecer? Você vai ver lá que foi R$ 1.440 de academia no ano, tá? Ver esse total aqui também é muito importante, de cada despesa. Vamos supor aqui,
Vamos pegar aqui um exemplo de supermercado. 1.000, daí 1.200, aí de repente foi 900 por algum motivo, de repente 2.000, e aí vai indo, né? Aí mantém a média lá de 1.100. Eu vou dar. Por que que isso muda? A pessoa gosta de receber muita visita em casa, muito parente, faz muita churrasco no final de semana e ela não vai percebendo. Ela não vai percebendo. Chega um mês que, não sei, mês de férias que veio parente para casa, ó, só aqui ó, já foi o quê? R$ 10.000 de supermercado. Só supermercado, não tem o restaurante, no fast food, a pessoa coloca aqui, compras picadas de mercado, né? Aquela ida. Isso, na verdade, deveria entrar no supermercado como um todo, né? Mas aqui, como ele quis se diferenciar, você vê, é uma opção que eu faço. Eu falo, pô, eu vou praticamente todo dia no mercado e cada vez que eu vou, eu gasto 50, R$ 100. E aí tudo, você começa a analisar cada categoria, cada função, e aí você vai ver também durante o ano. Então eu posso te dizer com segurança, ok? É bastante simples, é proposital, mas foi proposital porque depois de várias análises e muitos clientes me mandam as suas planilhas, me mostram as suas planilhas, eu posso te dizer com convicção que 95% dos meus clientes eu permito a eles fazer alguns ajustes, porque existem algumas lacunas nos seus controles financeiros, ok? Eu não estou dizendo para você que esse aqui é o único controle financeiro da face da Terra que vai gerar resultado, certo? Eu posso ter uma planilha mal feita, diferente, com outra estrutura, mas se a pessoa carregar aqueles 30% de bons conceitos, ela vai ter bom resultado. A minha ideia aqui é começar pelo básico. E o básico é o alicerce de uma casa é uma planilha financeira. E para qualquer pessoa, seja uma pessoa com 5 MBAs, com alto QI, com pós-graduação em Harvard, seja uma pessoa semi-analfabeta, com no terceiro ano do fundamental, ela vai saber fazer essa planilha e é importante que ela realmente use isso como uma ferramenta de planejamento financeiro. Essa é a ideia. Ter por ter, como eu vejo muitas e muitas pessoas, eu tenho uma planilha. Mas eu abasteço de vez em quando, eu estou te mandando, mas está incompleta, né? Isso eu fiz dessa forma. Então, existem muitos equívocos na planilha financeira. Mas se você fizer isso aqui, se você alimentar a sua planilha todos os meses, o que entra, o que sai, lembrando que é o que é realizado, real. Então, meu salário é 15.000. Não, mas quando você recebe na conta sobra 10, porque teve 5 de desconto, então seu salário é R$ 10.000. Tem que colocar isso na realidade, né? E aqui no final, o que que vai acontecer? Ó? Você vai ter sempre o seu total de receita, vai ter o seu total de despesa e o saldo aqui. Aí você começa a analisar. Aqui entra já o poder de uma análise, é o que as pessoas não fazem, certo? Aqui você vai ver, então nesse caso aqui, o que quer dizer isso aqui? Esses 1.620, é claro que está incompleta a planilha, corresponde a 28% da sua receita. Mas vou pegar aqui, vamos supor que a pessoa gastou, por exemplo, 5.000 de pet shop, só para você entender aqui. Ok? Tem gente que gasta mais do que isso. Ou seja, ó, ela recebeu 5.700 líquido e gastou 6.600. Ou seja, ela teve um saldo de menos 920, ou seja, ela gastou 16% a mais do que a renda dela, né? Ou 116% total que tá mostrando aqui. Então você começa a fazer umas análises aí. Pô, o que que tá pegando aqui? É exatamente o bendito pet shop dela, né? O cachorrinho dela é mais importante, tá ocupando, né, um espaço muito grande no orçamento dela. Daí, se ela cortar para 2, olha só o que que vai acontecer. Ó, ela já ficou no positivo. Estou dando um exemplo aqui, que a ideia não é ficar também horas e horas, porque você não precisa. Eu quero que você coloque em prática o hábito de fazer uma planilha financeira. E isso vai ser uma mudança, né, de paradigma na sua vida. Se você levar a sério, o meu sonho é que a maioria dos brasileiros tenham uma boa planilha financeira, façam, mas façam com comprometimento, façam com seriedade, tá bom? Então é isso. Se você quer ir a um passo a mais, eu tenho um segundo treinamento, que é o quê? Que é análise e tomada de decisão, onde eu vou a fundo, inclusive, né, a gente mostra mais detalhes e a gente, de acordo com o perfil, dá vários exemplos, a gente ensina as pessoas a lerem. Como eu te disse, eu já vi investidores, pessoas com altos salários e com um bom nível de conhecimento, inclusive de planilha,
mas elas não sabiam analisar a planilha. Por trás de uma análise existem fundamentos de educação financeira também. Veja bem. Tá? Então, aqui você está tendo acesso a uma planilha e como é que você a utiliza. E aqui eu já te garanto, você vai avançar tremendamente. Agora, se você quer dar um passo a mais, eu tenho esse mini curso, que é como você faz a análise de uma planilha financeira, faz os ajustes, identificam diversos pontos, e aí você toma a decisão. Porque o grande segredo é o quê? A planilha, por mais completa que seja, se você não tomar decisão, não adianta muito. E você, ao fazê-la, você vai perceber muitas coisas e eu tenho certeza que você vai tomar decisões imediatas, praticamente naquele mesmo momento. Isso vai te dar, inclusive, vai agregar muito valor à sua educação financeira, independente do nível que você esteja. Mas, se você quer receber o meu conhecimento, a minha orientação de maneira mais profunda e acelerar a sua capacidade de organização financeira, de planejamento financeiro, vai ser um prazer. É só você entrar em contato. Você tem acesso a algum canal de comunicação meu, como a ECF Educação Financeira, a Universidade das Finanças. É só você entrar em contato e perguntar, Júlio, eu quero fazer o curso de análise e tomada de decisões financeiras. E aí a gente vai compartilhar como é que você ingressa na próxima turma, tá bom? Um grande abraço, sucesso a você e leve muito a sério. O simples resolve e pode dar uma guinada na sua vida tremenda.